Hoje trago ao canal da Certform uma matéria de finanças empresariais e vamos falar de uma métrica fundamental que é o custo médio ponderado do capital, também conhecido por WACC ou simplesmente WACC, Weighted Average Cost of Capital. Esta métrica vai avaliar qual o custo do financiamento da empresa, porque uma empresa pode ser financiada através de capital próprio e através de dívida financeira. E o capital próprio tem um peso na estrutura de financiamento, a dívida financeira tem um outro peso na estrutura de financiamento e cada uma destas formas de financiamento tem um custo. O custo do capital próprio e o custo da dívida. Vamos então falar sobre o WACC. Mas antes quero agradecer por estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática, sou formador de um amplo conjunto de cursos. Os cursos da Certform pode consultá-los em certform.pt, cursos na forma e-learning e cursos na forma live streaming. De uma forma ou de outra, os cursos da Certform podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre esta métrica, o WACC, o WACC, ou o custo médio ponderado do capital, aqui no nosso português. O que é o WACC? O WACC é o custo médio ponderado do capital e reflete a remuneração mínima que a empresa tem de gerar para satisfazer simultaneamente os acionistas e os credores. E, portanto, o WACC funciona como uma taxa de referência do custo de capital de uma empresa e advém da exigência dos acionistas através do custo do capital próprio e dos credores, porque a empresa financia-se por capital próprio e por dívida. E a fórmula para calcularmos o WACC é uma fórmula que consiste no seguinte. Começamos por a proporção de capital próprio em toda a estrutura de financiamento. É aqui equity, capital próprio, a dividir por V. O V é considerado o capital próprio mais a dívida financeira. E, portanto, o peso que o capital próprio tem na estrutura de financiamento, vezes o custo do capital próprio, que vamos identificar aqui por KE, mais o peso que a dívida financeira tem na estrutura de financiamento, que é constituída por capital próprio mais dívida financeira, vezes o custo da dívida. Mas o custo da dívida vai ser corrigido passando-se de um custo de dívida bruto para um custo de dívida líquido. Porque existe um efeito fiscal. Os juros que uma empresa suporta, e a dívida financeira, a dívida onerosa, efetivamente é aquela que acarreta juros para a empresa, há um custo associado, os juros entram na demonstração dos resultados. E os juros suportados deduzem, porque são um gasto do período. E ao deduzirem, diminuem o resultado antes de impostos. Ou seja, os juros, uma vez que são fiscalmente aceites, eles vão provocar para a nossa empresa uma diminuição do imposto. Claro que existem aqui determinadas nuances quanto à aceitação fiscal dos juros, mas partindo deste pressuposto que a empresa não ultrapassa limites que estão estipulados no código do IRC quanto à dedutibilidade dos juros, ao serem fiscalmente aceitos, provocam diminuição do imposto. E, portanto, vamos ter que incorporar aqui no custo da dívida o efeito fiscal. O efeito fiscal é sempre 1 menos T. T é taxa efetiva de IRC, 1 menos T é o efeito fiscal. Ao multiplicar
o custo da dívida bruto pelo efeito fiscal, eu tenho o custo da dívida financeira líquido do imposto. Bom, então as componentes do WACC são os pesos na estrutura de capital, capital sobre o total do financiamento e dívida sobre o total do financiamento. O financiamento ou estrutura de financiamento é capital próprio mais dívida financeira. O KE é o custo do capital próprio e o KD vezes efeito fiscal é o custo da dívida financeira líquido do imposto. Mas o ideal é agora vermos um caso prático para podermos aqui aplicar devidamente a nossa fórmula para calcular o custo médio do capital de uma empresa. Uma determinada empresa que opera no setor de materiais de construção civil, estou eu a dizer aqui o setor de enquadramento, apresenta um capital próprio equity de 400 mil euros num determinado período, portanto isto é uma data de relato. O financiamento não corrente, dívida de médio e longo prazo, mas atenção, onerosa, claro está, 500 mil euros, e os financiamentos correntes, dívida de curto prazo, 200 mil. Sabemos que não corrente significa que a exigibilidade ocorrerá daqui por mais do que 12 meses, corrente significa que a exigibilidade ocorre no decurso dos próximos 12 meses. As duas componentes correspondem aos financiamentos, que é uma dívida financeira. A empresa tem depósitos em caixa e equivalentes de 30 mil euros e poderia disponibilizar estes 30 mil para rapidamente liquidar uma parte do seu financiamento. E, portanto, é importante calcularmos depois a dívida financeira líquida, ou seja, os financiamentos junto da banca, junto das locações financeiras, mas subtrair o caixa que a empresa dispõe, porque pode, efetivamente, liquidar com esse caixa parte da dívida. Quanto aos gastos de financiamento do período, 42 mil euros, estes são os nossos juros suportados. A nossa taxa efetiva de imposto é de 26%, ou seja, o imposto da empresa a dividir pelo seu resultado antes de impostos dá uma taxa efetiva de 26%. É mais alta do que a taxa nominal, mas isto porque a empresa tem que fazer uma série de correções fiscais, tem tributações autónomas, tem derramas e, portanto, a taxa efetiva no caso concreto é superior à nominal. Bom, qual a dívida financeira líquida e a estrutura de capital? A dívida financeira líquida são os financiamentos não correntes, no caso concreto desta empresa, mais os financiamentos correntes e os depósitos, que eu aqui denomino por caixa, mas são os depósitos que a empresa possui, que imediatamente poderia utilizar para diminuir a sua dívida. E, portanto, isto totaliza 670 mil euros. A empresa tem dívida a médio e longo prazo, dívida financeira, de 500 mil, mais 200 mil cuja exigibilidade ocorre ao longo dos próximos 12 meses, os financiamentos correntes, mas subtraindo os depósitos que possui, portanto, a sua dívida financeira líquida é de 670 mil euros. Bom, um capital próprio de 400 mil, uma dívida financeira líquida de 670 mil, um valor total, que são os capitais investidos, o nosso V, de 1.070.000. Se fizer capital próprio a dividir pelo total, tenho 37,38%. Ou seja, esta empresa é financiada em 37,38% pela via do capital próprio. Se fizer a dívida financeira líquida a dividir pelos capitais investidos, pelo valor total, tenho 62,62%. Nunca esquecer
os pesos da estrutura de capital da empresa, via capital próprio e via dívida, claro está, a soma dá 100%. Esta empresa é mais financiada por dívida do que por capital próprio. E isto provoca alavanca. Portanto, isto é uma estrutura alavancada. Ou seja, é uma empresa que recorre fortemente à dívida financeira e, portanto, é uma empresa com alavancagem. Vamos então ao cálculo do custo do capital próprio. O nosso primeiro passo, como acabamos de ver, foi a dívida financeira líquida e a estrutura de capital. O segundo passo é calcular o custo do capital próprio. Efetivamente, o capital próprio tem um custo. Não é um custo explícito, não é um custo que se contabiliza, mas é um custo implícito. Porque os sócios, os acionistas, quando investem na empresa, eles assumem um risco. E eles têm que exigir uma rendibilidade mínima. Porque existem investimentos alternativos no mercado onde estes mesmos acionistas, estes sócios, poderiam colocar o seu dinheiro. E, portanto, para calcular o custo do capital próprio, nós vamos ter um conjunto de referências que nos vão permitir chegar àquele valor mínimo aceitável, que é o custo de oportunidade do acionista ou do sócio. E tudo começa com uma taxa de juros sem risco. Vamos considerar aqui as obrigações do Tesouro a 10 anos, é uma referência. Naquele momento, a taxa cifra-se em 2,21, isto tem que estar constantemente a ser, obviamente, consultado, e à data do estudo que estamos a fazer. Depois temos o prémio de risco, o chamado Equity Risk Premium, e aqui usamos, relativamente ao mercado, ao país onde a empresa está a operar, usamos uma referência de mercado. Utilizo nestes estudos as referências do professor Damodaran, que nos permite ter aqui um conjunto de informações que vão sendo sistematicamente atualizadas no site do Damodaran. E para o nosso país, o Equity Risk Premium, por país, e temos aqui para todos os mercados e países mundiais, portanto, considerando aqui Portugal, temos um Equity Risk Premium Rating de 5,78, eu vou utilizar o rating 5,78, e daí estar na nossa apresentação 5,78. Obviamente que isto tem que ser consultado com a referência do Damodaran mais atual à data. No site dele, ele contempla os dados históricos e os dados correntes e, portanto, quem quiser fazer estudos mais antigos pode continuar a fazê-los, de anos anteriores, tem lá as referências todas. Para o mais recente, é este que eu estou aqui a utilizar, à data, não é? Outra métrica que é preciso para calcular o custo do capital próprio é o beta. O beta, nomeadamente o beta desalavancado, que também nos é proporcionado através de referências e que é mais rápido utilizar, obviamente. O Damodaran dá-nos também estas referências por mercados. No caso concreto do estudo desta empresa, como ela opera aqui em Portugal, eu tenho que utilizar a Europa Ocidental e, de acordo com os betas setoriais do Damodaran, e considerando aqui para o Western Europe, aqui na referência, mas temos também folhas para vários mercados a nível mundial, One Levered Beta, e para o caso de Building Materials, que é o setor, a indústria que se referencia aqui por maior aproximação ao setor de atividade da nossa empresa, 0,91. E temos aqui os betas de N setores, não é? E o número de organizações de empresas que foram analisadas para cada indústria. E, portanto, eu vou utilizar aqui os 0,91 para
Building Materials, porque esta empresa opera neste tipo de atividade. Ora bem, estas três componentes vão nos permitir calcular o custo do capital próprio. Bom, qual é a diferença entre um beta desalavancado, que é aquele que nós estamos a utilizar para já e como referência do Damodaran, mas vamos ter de o transformar num beta alavancado com base, efetivamente, na estrutura de capitais e na dívida que esta empresa comporta. Porque o beta desalavancado, que eu acabei agora de observar, ele exprime o risco do negócio puro, ou seja, reflete o risco do setor, como se a empresa não tivesse qualquer dívida. E, portanto, é o beta médio setorial. Muito bem, é a nossa primeira referência. No entanto, esta empresa que nós estamos aqui a analisar, ela não é apenas financiada por capital próprio. Portanto, o seu ativo, ele tem um financiamento via capital próprio e via dívida. E, por acaso, no caso concreto aqui, a dívida é mais expressiva. E, consequentemente, temos de incorporar agora, de transformar este beta desalavancado num beta alavancado, que vai incorporar o risco do negócio mais o risco adicional provocado pela dívida concreta desta empresa. E vamos obter este beta alavancado utilizando a fórmula de Hamada. O cálculo do beta alavancado, eu vou fazê-lo pela equação de Hamada, onde há um ajuste pela estrutura de capital. O beta alavancado é igual ao beta desalavancado. Abre aqui um parênteses reto, 1 mais o efeito fiscal vezes o Debt to Equity Ratio. E esta fórmula vai-me permitir proceder à chamada alavancagem do beta, ou seja, aquela medida de volatilidade, que é o beta, de 0,91 para a indústria, transforma-se na medida da incorporação do risco associado à dívida desta empresa em 2,079. 2,0379. E este é o beta que me interessa. É o beta alavancado porque estou a trabalhar uma empresa em concreto com uma dívida que está associada e que aumenta, obviamente, toda a estrutura de risco da empresa. E, portanto, o custo do capital próprio passa a ser, então, o nosso KPE, a nossa taxa de juros sem risco, as tais obrigações do Tesouro a 10 anos, que foi aqui a minha referência, 2,21 àquela data, e vou somar a esta taxa de juro que não apresenta qualquer risco, porque tem a ver com o Estado, com o país, com as suas obrigações do Tesouro e, portanto, em princípio, o país não vai à falência, mas vamos incorporar aqui o risco do país através do Equity Risk Premium, mais a majoração que o beta alavancado vai proporcionar. 2,0379 vezes o Equity Risk Premium, o rating para Portugal, vamos ter 13,99 de KPE, de custo do capital próprio. E está assim calculado o custo do capital próprio. Este custo do capital próprio é uma referência que depois tem de ser comparada ou deve ser comparada com a rendibilidade do capital próprio da empresa em concreto, o Return on Equity. O Return on Equity, que é um rácio que se calcula dividindo o resultado líquido do período pelo capital próprio, e que é a medida concreta da empresa para a rentabilidade que conseguiu proporcionar aos sócios ou acionistas, se essa rendibilidade for superior ao custo da oportunidade, ótimo. A empresa está a criar valor. Quando o Return on Equity, a rendibilidade do capital próprio, dividindo o resultado líquido do período pelos capitais próprios da empresa, aquilo que ela efetivamente conseguiu alcançar.
se divide por compara com este custo de oportunidade, que é o KPE, e se a rendibilidade do capital próprio superar o KPE, a empresa está a criar valor para o acionista. Caso contrário, está a destruir valor. Depois temos o custo da dívida financeira, que é o nosso terceiro passo. Começamos pelo custo bruto. Dividimos os juros pelos financiamentos obtidos. Esta é a forma mais elementar de calcular o custo da dívida de uma empresa, é dividir juros por financiamentos obtidos. Esta empresa só teve mesmo financiamentos obtidos na perspectiva bancária. Portanto, o importante aqui é dividir os juros pela dívida financeira, aquela dívida que, efetivamente, proporciona custos, juros. No caso concreto, 42 mil a dividir por 700 mil dá 6%, mas depois temos que incorporar o efeito fiscal. Eu já expliquei, os juros entram na demonstração dos resultados, diminuem o resultado antes de impostos, vai diminuir o imposto e isto tem que ser refletido através do efeito fiscal. E o que importa é o custo da dívida líquido. A taxa efetiva era de 26%, o efeito fiscal é de 74%, porque são complementares, e consequentemente 6 vezes 0,74, 4,44. Este é o custo da dívida líquida. E é isto que me interessa agora para reunir todos os ingredientes aqui no passo número 4 para calcular o WACC da empresa. Então, o peso do equity na estrutura de financiamento 37,38, já vimos atrás, vezes o custo do capital próprio, mais o peso da dívida financeira líquida na estrutura de financiamento, vezes o custo da dívida. Mas aqui o custo da dívida tem que ser o líquido, não é? Porque tem que ter o efeito fiscal, já vimos isto. E construímos o WACC da empresa. Portanto, o WACC é de 8,01, colocando aqui todos os ingredientes, a aplicação da fórmula final. WACC é igual a equity a dividir pelo total dos capitais investidos, vezes o KPE, mais dívida financeira líquida, a dividir pela totalidade dos capitais investidos na empresa, vezes o custo da dívida com efeito fiscal. E, portanto, substituindo aqui os nossos números, que fomos obtendo anteriormente, temos 8,01. Este é o nosso WACC. E, portanto, o WACC decompõe-se em dois grandes eixos. Por um lado, o custo do capital próprio. Por outro lado, o custo da dívida. E aqui, obviamente, a dívida financeira. Portanto, 5,23 mais 2,78, considerando as proporções de um e de outro, totalizam os tais 8,01. Agora, outra questão que se coloca é como é que se interpreta aqui o WACC e em que situações é que ele vai ser utilizado, em que situações é que nós utilizamos o custo médio ponderado do capital. Bom, quanto à interpretação, é o custo mínimo que a empresa tem de gerar para remunerar o capital todo, total, o capital investido. Portanto, esta empresa tem que conseguir um ROIC, um Return on Invested Capital, uma rendibilidade dos capitais investidos superior a 8,01 para conseguir efetivamente criar valor. Esta métrica ela é utilizada em várias questões no âmbito das finanças empresariais. Ela serve, nomeadamente, para avaliar se a empresa está a criar ou se está a destruir valor, e para isso temos de calcular o ROIC, que é o Return on Invested Capital, que vai ser dado pelo NOPAT, que é o Net Operating Profit After Taxes, a dividir pelos capitais investidos,
e é preciso que esta métrica seja superior ao WACC para termos um spread positivo e estarmos a criar valor. E, portanto, isto remete-nos ao Economic Value Added, o EVA, a medida de criação ou de destruição de valor. É uma das utilizações do WACC, mas o WACC, ou o custo médio ponderado do capital próprio, ele vai nos servir também como uma taxa de desconto, uma taxa que nos vai permitir calcular um fator de atualização. Quando fazemos a projeção de fluxos de caixa, e vamos ter de os atualizar ao momento presente e, no caso de uma empresa estar a ser financiada simultaneamente por capital próprio e por dívida, o WACC é efetivamente a taxa de atualização que vai permitir trazer ao momento presente essas projeções, esses fluxos que são projetados para o futuro. E isto ocorre, por exemplo, no Free Cash Flow to the Firm, quando se faz uma avaliação de empresas pelo Discounted Cash Flow, pelo método dos fluxos de caixa descontados. Claro que se uma empresa é apenas financiada pela via do capital próprio, uma empresa que tem uma estrutura 100% capital próprio, aquilo que vai ser a sua taxa de atualização é o KE, simplesmente o custo do capital próprio. Outra utilização é em projetos de investimentos reais, onde também se vão fazer projeções dos fluxos de caixa para um período explícito e quer esse período explícito de projeções, quer depois os próprios valores residuais têm que ser trazidos ao momento presente. E se o projeto de investimento é financiado pelas duas componentes, capital próprio e dívida, utiliza-se o WACC como taxa de atualização. Se o projeto é simplesmente financiado pela via de capital próprio, é o custo do capital próprio que funciona como taxa de atualização. Muito importante. Uma coisa é a empresa no seu todo, outra coisa é um projeto de investimento. O WACC em avaliação de empresas pelo Discounted Cash Flow é para a empresa como um todo. Mas se estivermos a fazer uma abordagem de avaliação a um projeto de investimento, que é uma célula da empresa, vamos ter de calcular o WACC em função da estrutura de capitais daquele projeto de investimento e não o WACC da organização toda, porque cada projeto tem a sua estrutura de capitais e que pode não corresponder exatamente à estrutura de capitais da empresa como um todo. E, portanto, estas são as utilizações. Portanto, nós podemos utilizar, e só como síntese final, em valuation, portanto, em avaliação de empresas, quando fazemos a projeção dos fluxos de caixa, e aqui no caso concreto o Free Cash Flow to the Firm, para um período explícito, e depois também temos de calcular uma perpetuidade, e vamos trazer ao momento presente todos estes fluxos de caixa projetados através dos fatores de atualização. E os fatores de atualização são calculados com base no WACC, que previamente tem que ser calculado no modelo de valuation, de avaliação de empresas. Esta é uma das suas utilizações. Outra utilização, como eu referi anteriormente, é, por exemplo, quando fazemos um estudo de criação de valor, porque é muito insuficiente avaliar o desempenho económico de uma empresa pelos seus resultados contabilísticos. Empresas podem ter lucros, mas podem estar a destruir valor. E aquilo que me vai permitir avaliar se a empresa está a destruir ou a criar valor é o EVA. Mas para isso, para calcular o EVA, eu preciso do WACC. Portanto, isto é um outro exemplo, está bem? De uma outra empresa que foi estudada. Portanto, em que foi calculado o seu WACC, aqui no caso 6,4823. E temos os capitais investidos nessa empresa que foram de 8 milhões de euros e o seu resultado operacional líquido de imposto,
o Net Operating Profit After Taxes, que no fundo é um EBIT com efeito fiscal de 810 mil euros. Eu tenho de calcular aqui uma métrica, que é o ROIC. Eu disse há bocado que o WACC tem que ser comparado com o ROIC. O ROIC é o Return on Invested Capital, é a rendibilidade dos capitais investidos. Divido o NOPAT pelos capitais investidos. Esta empresa gerou efetivamente uma rendibilidade de 10,125, muito acima do WACC. Isto é ótimo. Esta empresa está a criar valor. E o EVA, o tal Economic Value Added, ele pode ser calculado de duas formas e as duas, logicamente, dá a mesma quantia. Podemos calcular o EVA fazendo o NOPAT, ou seja, o resultado operacional líquido de imposto ou com efeito fiscal, subtraído do custo dos capitais investidos. E o custo dos capitais investidos é o WACC vezes o capital investido na empresa. Não esquecer que o capital investido é equity mais dívida financeira líquida. Esta empresa gerou um resultado operacional líquido de imposto de 810 mil euros, superior ao custo dos capitais investidos em 291.498. Esta empresa está a criar valor. Naquele ano criou valor. Esta é uma forma de calcularmos o EVA. Outra forma é através do spread. O spread é o ROIC menos o WACC. O quanto a rendibilidade dos capitais investidos está acima do WACC. E é positivo este spread, porque o ROIC é de 10,125, o WACC de 6,4823 e, portanto, o ROIC menos o WACC, este spread económico, vezes os capitais investidos de 8 milhões, dá os tais 291.418, que aqui referenciamos, é o EVA, é o Economic Value Added, e isto sinaliza criação de valor. Quando o EVA é superior a zero, cria valor. Se o EVA for inferior a zero, destrói valor. No caso concreto, criou valor a empresa. Uma empresa com resultados operacionais positivos e que, por cima, é capaz, e para além disso, é capaz de criar valor, porque detectamos muitas vezes, verificamos empresas com EBITs positivos, mas que destroem valor porque o seu NOPAT fica aquém do custo do capital investido na empresa. E é essencial que o custo dos capitais investidos superem o WACC. Estas são algumas das suas utilizações. É uma métrica fundamental que é preciso aprender a calcular e ela é possível de calcular mesmo para empresas que não sejam cotadas em bolsa. E aqui o professor da Modern dá-nos uma ajuda fundamental através destes estudos que nos são periodicamente facultados. Podemos verificar os betas, podemos ver os Equity Risk Premiums ao longo das várias zonas geográficas e assim temos uma referência muito credível para podermos evoluir no cálculo aqui dos nossos custos dos capitais. Até uma próxima videoaula.